Só um momentinho, amados irmãos. A internet ainda está... Amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar com a leitura preparatória. Então, vamos lá. O exórdio tem como tema ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. E Emmanuel traz a seguinte informação. Ante a exposição da verdade, não te esquive a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplar, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia, sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Só um momentinho. Vamos continuar. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Continuando. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se inepto à frente das novas revelações. E isto é porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a cama permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, pois então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, amados irmãos, o nosso papel diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo é, nesse momento, para nós, um chamamento maior. Todas as prerrogativas, todos os conhecimentos, todas as informações recebidas todas as informações recebidas durante a nossa trajetória indica que nós temos a condição mínima de, nesse momento, sermos os expoentes do Evangelho redimido do Cristo. Estamos realmente numa posição de grande envergadura espiritual de transformação. É um caminho sem volta. A humanidade não será mais a mesma depois da pandemia. A humanidade não será a mesma nem na questão tecnológica, nem na questão financeira, nem na questão espiritual, não. Há uma nova humanidade nascendo das cinzas de uma sociedade caótica, negligente e que não fez o seu dever de casa
Nós, os trabalhadores do Cristo, estamos, sim, sendo os agentes de transformação. Todo o conhecimento espírita, todas as lições que o Cristo nos colocou em nossas mãos, são o fruto para que a nossa árvore multiplique esses mananciais de muita luz, de muita paz. Então, consciente de que nós somos os transformadores desta era que está em transição. As mudanças são muito mais do que nós imaginamos. Nós estamos ainda na ponta do iceberg. Muitas transformações vão eclodir. E o que nós estamos vendo é essa dificuldade, até dos trabalhadores de Jesus, de entenderem qual é o seu papel. O que é que eu tenho que fazer nesse momento como trabalhador, como pai, como irmão, como amigo. Cabe a cada um de nós observarmos que a trajetória, ela tem diversos, digamos assim, processos. E eu sei de que as responsabilidades são enormes em todos os sentidos. Então, os trabalhadores de Jesus estão sendo convocados a um trabalho exaustivo. Os Espíritos dizem que Jesus está trabalhando com muito mais ênfase do que quando ele esteve aqui na Terra. Jesus, o governador da Terra, está trabalhando muito mais do que nós imaginamos. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. As lições que nós recebemos, em termos de formação, conhecimento, serão cobradas. Uma posição de viver a mensagem, de praticar a mensagem. Porque, sem sombra de dúvida, sairmos daqui com todo esse conhecimento, mas de mão vazia, é para nós um atraso espiritual de forma gigantesca. É algo que nós não podemos realizar. Nós estamos nos momentos finais de uma grande transformação. E são pontos bem específicos que precisam ser ampliados da nossa consciência. Para que não nos percamos em coisas vazias, em coisas fúteis, ultrapassadas. Como já falei, não dá mais para ficarmos com pensamentos, sentimentos do passado, coisas ruins, não dá mais, isso não ajuda em nada. Piora a nossa situação e agrava o nosso estado espiritual. Então, o Evangelho nos convoca que agora o código moral, o código divino que é o Evangelho, se faz luz nesse momento. Então, cada um segundo as suas obras. Então, que Jesus nos abençoe, que nesse momento que nós estamos reunidos em teu nome, possamos, Senhor, trabalharmos a nossa coeducação, ampliar os nossos conhecimentos, trazendo fonte de virtude e paz para nossas almas, que no momento de incertezas, de angústias, mortes, tristezas e inquietações, possamos ver o farol a nos guiar perante a tempestade, perante a dificuldade do caminho que nós teremos que ultrapassar. Que os nossos amigos espirituais, benfeitores da vida maior, nos proteja, nos ampare. Que sejamos dignos de vossas promessas. Que Jesus nos ilumine, nos proteja de sempre. Hoje, vamos falar de um tema que tem sido recorrente durante esse período. Muitos trabalhadores espíritas não sabem como devem se comportar nesse momento. O que eles devem fazer de forma decisiva e pontual. Eu tenho recebido muitas solicitações de trabalhadores que estão acuados, com medo,
com incertezas diversas. Alguns estão passando pela questão do desemprego. Alguns estão vivendo momentos de relacionamento difícil entre famílias, esposa, entre os seus entes queridos. Então, esse é um momento desafiador, eu sei. Com grande responsabilidade, devemos observar que o Evangelho, ele é o código moral, é o código divino. Todas as respostas estão aqui nesse Evangelho. E os Espíritos nos solicitaram que nós tivéssemos o olhar para o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, missão dos Espíritas. Aqui está implícito, de maneira clara, qual é o nosso papel hoje, aqui, agora, neste momento. Esse texto foi escrito por Erasto, Paris, 1863. 157 anos se passaram. E ele está atualíssimo. Ele é o farol a nos guiar diante dessa tempestade. Para que nós possamos ver, além do nevoeiro, que a humanidade, com as suas ilusões, com as suas aberrações, tenta criar para impedir o progresso da humanidade. Então, nós temos um capítulo que nos facilitará, né, através da leitura, o entendimento. Observem que nós estamos numa responsabilidade enorme de seguir a Jesus. Então, se eu parar é porque eu estou adicionando algumas pessoas. Então, lá. Missão dos Espíritas. Eu vou ler porque é importante para que nós possamos ouvir as advertências do Evangelho. Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e lançar no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bem dizei o Senhor, vós que colocaste a vossa fé em sua soberana justiça e que, como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides, pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau cumprimento de suas missões e o modo como suportaram as suas provas terrestres. Nada de temores, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Só um momentinho. Só um momentinho. Então, vou continuar. Nada de temores, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não queiram ouvir a palavra de Deus. Pois essa palavra os conclama incessantemente à abnegação. Pegareis os desinteresses aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É preciso regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, pois ele somente frutificará e produzirá com os esforços incessantes da chada e da charrua evangélica. Ide e pregai.
Ide todos vós, homens de boa fé, que tendes a consciência de vossa inferioridade, observando o mundo espalhado pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide derrubai o culto de bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum outro orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão com alegria as vossas palavras de consolo, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas armadas em vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender o seu rebanho contra os carrascos imoladores. E de homens grandes diante de Deus, que, mais feliz do que Tomé, crede sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo sem jamais ter conseguido obter nada para vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, adiante, grandiosa falange da fé. Os enormes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mais pesada do que a mais pesada das montanhas, entretanto, são os vícios da impureza que jazem no coração dos homens. Parti, então, com coragem para remover essas montanhas de atrocidades que as gerações futuras devem conhecer somente como lendas, como vós conheceis apenas superficialmente os tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as evoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, só um minutinho, senhores. Pronto. Somente. E depois, e levar a palavra divina. Os poderosos que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e simples que aceitarão, porque sim, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, esta expiação terrena, que encontrareis fervor e a fé. E depois, estes receberão os cânticos de agradecimento e louvores a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes, e, baixando a fronte, agradecerão pelo quinhão de aflições que a vida lhe reservou. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e coragem, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. É preciso trabalhar. E de agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que ele vos confiou. Mas notai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Observai atentamente o vosso caminho e segui a estrada da verdade. Perguntareis, então, se entre os chamados ao Espiritismo, muitos se desviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Responderemos, vós os reconhecereis pelos princípios de verdade, da verdadeira caridade, que professarão e praticarão, pelo número de aflitos aos quais levarão a consolação. Vós os reconhecereis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação e altruísmo, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer a vitória de sua lei e aqueles que a seguem são seus eleitos, a quem será dada a vitória. Mas os que falsearem o espírito desta lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Então, a leitura desse capítulo é, para nós, um momento de análise e reflexão. Aqui, para aqueles que querem
novamente fazer a revisão, leiam capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas. Aqui está bem claro algumas observações que eu preciso falar. Nota que ele sempre fala, ide e pregai. É uma constante desse texto. O que significa ide e pregai? Será que apenas estar no templo religioso, que seja católico, evangélico, espírita? Será que essa ide e pregai não está além das palavras, além do sermão que nós ouvimos nos templos religiosos? Porque nós temos, no nosso país, uma infinidade de religiões. Cada um com seu conceito, que nós respeitamos. Porque todos nós somos filhos do Altíssimo. Todos somos filhos de Deus. Mas a compreensão do Evangelho, colocar em prática, vivê-lo, é algo totalmente muito distante. Uma coisa é eu pensar, a outra, eu vivenciar a prática do Evangelho de Jesus. E eu me lembro de uma passagem com o nosso grande baluarte, Eurípides Bazanufo, que certo dia ele foi arrebatado para uma região superior. Quando ele se viu nessa região muito belíssima, com muita luz, ele observou o Cristo distante. Ele ficou maravilhado. O Cristo? Que coisa exuberante. E começou a caminhar até o Cristo. E quanto mais ele se aproximava do Cristo, ele percebia que o Cristo tinha um olhar de tristeza, depois começou a chorar. E ele apressou os passos para falar com o Cristo. Ao se aproximar do Cristo, disse, Senhor, por que choras? Já sei é por mim, né? Eu sou um pobre pecador, um espírito ainda indolente. Eu preciso realmente fazer muito mais do que estou fazendo. Cristo enxuga suas lágrimas e diz, não, meu filho. Eu choro pelos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Vou repetir. Cristo falou para Eurípides Bazanufo. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Diz até uma música. De que adianta ir para a igreja, ou templo espírita, ou templo evangélico, e fazer tudo errado? De que adianta estar sob uma religião se você não consegue seguir o modelo que é Jesus, imitá-lo, buscar, através do exemplo da luz, trabalhar incansavelmente. Então, aqui, as qualidades que a lição quer passar para nós são lições de grande profundidade espiritual. Paciência, resignação, confiança em Deus. A obra está pronta. Foi Deus que nos permitiu estar aqui nesse momento. Há um poder absoluto. Quem governa o mundo é Deus. Não é Bolsonaro, não é o Trump, não é ninguém. Quem governa o mundo é Deus. E a hora em que a verdade está sendo espalhada, os trabalhadores de Jesus não podem mais estarem ou ficarem com receio, com incerteza, com dúvida. Alguns trabalhadores espíritas estão com dúvida. Jonas disse, nessa pandemia, não sei como vai terminar. Não sei o que vai acontecer. Falo que tem uma segunda onda, falo isso, falo aquilo, não sei o que, tal, etc. Há uma incerteza. Há uma grande overdose de informação e muitos não estão conseguindo filtrar as informações. O que é que eu devo fazer, Jonas? Porque a casa fechou.
as portas. Eu estou numa situação embaraçosa. Eu estou enfrentando dificuldades com minha filha. Isso é verdadeiro. Eu estou levando ela ao psiquiatra. Jonas disse, é isso mesmo que eu estou percebendo? Aí eu pergunto, quem é o nosso mestre, guia e modelo? Jesus. O que ele diz no seu santo evangelho? Ele diz, no mundo tereis tribulações. Que cada um que quer seguir a Cristo, pegue a sua cruz e siga-me. Você me pergunta com o cabedal de informação que você tem. O que você deve fazer nesse momento de grande tempestade, Senhor? Parece que o tempo que você foi para o templo espírita foi inútil. As palavras entraram no vazio. O que eu quero dizer é que você agora vai ter que vivenciar cada palavra que você recebeu, cada reunião que você esteve, cada observação que nós fizemos. Meu amigo, agora é vivenciar, viver. Aí eu perguntei a ele, me diga uma coisa. Se você soubesse que amanhã você iria morrer, ou daqui uma semana, o que é que você faria de sua existência? Qual a atitude que você tomaria? Eu não pensei nisso. Eu não sei. Continuaríamos viver e aproveitar o tempo que cada um de nós está recebendo uma cota que é individual. Se fosse uma pessoa que fosse um ateu, uma pessoa que não tivesse conhecimento de uma religião, eu não ficaria abismado. Eu não ficaria triste. Mas vindo de você, me admiro. Não estou questionando as suas fragilidades humanas. Não estou questionando as suas dificuldades que você está enfrentando. Eu estou dizendo que é o nosso mestre, guia e modelo. Quem é que trouxe a boa nova para o mundo? Quem trouxe o código moral, o código divino, todas as vezes estão no Evangelho de Jesus? Há quanto tempo você não aplica um passe numa pessoa necessitada? Que já bateu na sua porta e você disse que não, antes da pandemia? Há quanto tempo você deixou de levar uma palavra de consolo a pessoas que estavam desesperadas, que precisavam apenas de uma palavra? Que você dissesse, tenha paciência, Deus está convosco. E você não fez. E agora você cobra privilégio? Você agora quer o caminho? Você agora quer receber a bênção? Olhe para trás e verifique, amigo. Eu recomendo você ler a Missão dos Espíritas. Se você não acreditar, paciência. Talvez eu tenha sido um pouco rude com você. Mas o seu guia espiritual está aqui, seu anjo guardião, está dizendo, olha, você vai ter que dizer isso. Isso. As outras coisas, ele não precisa saber. Porque a dor que ele está enfrentando, ele vai precisar passar. A angústia que ele está passando, ele vai ter que vivenciar, meu filho. Só diga isso a ele. Ele olhou para mim e disse, como é que você sabe tudo isso? Eu digo, eu não sei nada disso. O seu anjo guardião está aqui, está me dizendo tudo. Você fez uma interpelação divina, uma pergunta com relação a Jesus. Você acha que vai ficar sem resposta? Vai ter uma resposta espiritual, séria, contundente e verdadeira. Agora, é mentira ou verdade? É verdade. Por que você não reconhece esse processo? Coloca a cabeça no lugar e tenta fazer melhor. O fim é o começo de algo
Melhor. Faça um novo fim, como dizia Chico Xavier. Aí ele parou, olhou, disse, você está certo. Eu digo, eu não estou certo, não. Quem está certo é seu anjo guardião que está com você. Eu sou apenas um instrumento. Porque tem gente que quer ser mais verdadeira do que Deus. E eu não sou Deus. Longe de ser Deus. Eu sou apenas um veículo. Se esse é a prerrogativa que você tem que ouvir, eu vou dizer. Porque se eu não disser, você vai ficar perdido. Como barata tonta, não sabe para onde vai. Agora você sabe que você precisa parar de fazer o que está fazendo, mudar a sua concepção, mudar esses pensamentos, esses conceitos que não ajudam. Seja uma pessoa melhor. Trate de entender que tudo que você está vivenciando é para o seu próprio bem. Mude o seu padrão. Agora, você está vendo todo o manancial que foi derramado sobre o seu caminho. E agora você vai ter que voltar pela mesma estrada que você me ligou. Caridade, benevolência, perdão, abnegação. Ah, isso presta. Vamos levando na Mãe Maria, vamos levando. Aí quando chega a hora da decisão final, na hora mais crítica, nós estamos frágeis e sem saber. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí eu não sei. E aí, aqui tem Jesus ou não? Aí quando aparece uma notícia ruim, ai meu Deus, que tristeza. Ai meu Deus, eu vou morrer. Aí fica naquela angústia. O Evangelho diz aqui que Deus nos permitiu estar nesse momento. Todos que estão nessa pandemia 2020 é concessão divina. Nada acontece por acaso. Só Deus é absoluto. Só Deus é aquele que nos conduz nesse momento. Eu não tenho dúvida de que nossa responsabilidade aumenta cada dia, cada hora, pelo número de pessoas mortas, pelos gritos silenciosos dos familiares que perderam seus entes queridos, dos espíritos que estão revoltados, daqueles que perderam pai e mãe, não compreendem. Muitos estão revoltados contra Deus. Muitos não estão trabalhando a resiliência e a confiança em Deus. Muitos estão questionando Deus. Muitos estão achando que a morte do familiar, do pai, da mãe, de todas as pessoas, não era para acontecer. Tinha que ser diferente. Tinha que ser de outro jeito. Eu já vi esse desabafo. Silenciei. Porque está escrito no Evangelho que não devemos falar o nome de Deus em vão. Está escrito também no Evangelho que não atiremos pérolas aos porcos. Silenciei. Compaixão. Duvidar de Deus nessa hora é o sinal que nós somos ateus. Nós não acreditamos em Deus. Somos ateus. Apenas um rótulo que acredita, mas na hora do testemunho, isso não era para acontecer, não merecia, meu Deus, a prova está grande, o sacrifício está grande. Nós somos ateus. Então, deixamos que o conhecimento que nós temos não seja colocado na prática. E a partir daí vivenciarmos a mensagem do Cristo. Então, por mais que nós estejamos nos tempos religiosos, o grande cabedal de recursos que nós temos é limitado. Porque somos deuses na criação. Mas a nossa sombra está impedindo até que os trabalhadores da Serra do Cristo caminhem a segunda milha. O papel nosso, eu vou lhe dizer, vou até antecipar algumas coisas. Os Espíritos dizem, meu filho, vocês vão ter que trabalhar para a geração futura, a aurora. Quem é a aurora? A geração futura, as crianças.
Os nossos projetos vão ter que voltar para as crianças. Deus quer que as crianças aprendam a amar a Deus, seguir Deus na sua íntegra, tanto do campo moral, espiritual, os valores morais. Os espíritos vão derramar bênçãos para que as futuras gerações possam ajudar as crianças com 2, 3 anos a ter o sentimento de fé, de coragem e perseverança. Porque os idosos, alguns já estão praticamente sem norte, sem rumo, mas nós que estamos à frente do Evangelho e que a mensagem consoladora ela é autêntica, nós devemos espalhar para as crianças, para que elas vejam o exemplo do que nós estamos vivenciando. Daqui a 50 anos, cada um terá uma história a relatar para os seus entes queridos. Alguém vai ler o nosso histórico. Alguém vai observar como nós enfrentamos tal pandemia que mudou radicalmente o mundo. Como foi os exemplos, como foi a renúncia, a dedicação. E elas vão encontrar não palavras douradas, mas exemplos que forjam o verdadeiro compromisso com o Altíssimo. Porque os pais têm o dever moral e espiritual de conduzir os seus filhos até Deus. Esse é o dever de cada pai, de cada mãe na terra. E a lição nos fala que o ir de pregar significa multiplicar essas potencialidades e trazer cada vez mais em nossa mente o objetivo. Vocês acham que os idosos que já estão corrompidos, viciados, eles vão mudar da água para o vinho? Ah, eu me arrependi. Sim, não é só se arrepender. Você vai ter que reparar o mal. É igual aquele cidadão que bebeu 50 anos. Ah, me arrependi, peguei Jesus, agora eu quero que Jesus me dê um fígado novo. O fígado já está cheio de sequelas, e aí a pessoa, Jonas, eu não consegui. Eu me entreguei a Jesus, mas meu fígado está ruim, não sei o quê. Quantos anos você bebeu? 50 anos. 50 anos, o senhor deixou sequelas? Não é assim, não. Agora, se o senhor aceitar essa prova, sem reclamar, e mudar o comportamento, agora o senhor quer que Deus lhe dê um rim novo, para você ficar tranquilo e depois voltar a beber. Não é assim que se processa. Eu já tive, junto ao AA, trabalhando com alguns amigos que precisavam. Entendia isso. E muitas vezes, a fé deles era maior do que a nossa. Tem um caso que eu já contei na casa espírita, que chegou um senhor, desesperado, angustiado, e ele chegou na reunião, no meio da reunião, todo desesperado. Estou prestes a perder a minha família, cair na sarjeta, ficar sem nada na minha existência. Só que tem um problema. Aí eu perguntei, qual é o problema? Sempre mais afoito. Eu não acredito em Deus. Aí todo mundo olhou para mim, aí disse, isso aí vai morrer. Eu disse para ele, meu amigo, se você não acredita em Deus, é a sua verdade. Agora, se você quer sair da bebida, você tem que acreditar em algo. Que seja Deus, que seja qualquer coisa. Se agarra em algo e acredita que aquela situação, que aquele processo vai lhe ajudar. Ele disse, como? Eu repeti. Espera aí. Era o mês de São João. São João. Festa junina, tal, etc. Ele saiu. E quando voltou, ele disse, tirou a mão do bolso e disse, eu tenho fé nessa sabuga de milho, nesse sabugo de milho, que eu vou parar de beber.
Ele parou de beber. E quando ele era convocado para dar o testemunho no AA, aí o pessoal dizia assim, fulano, você parou de beber como? Aí ele tirava assim o sabugozinho, já quase sem nada, sabugo de milho. Eu tenho oferência de sabugo de milho que eu nunca mais vou beber. Então ele ficava assim, abismado. E aquela isso ficou gravado em minha mente. O sabugo de milho salvou a vida daquele homem. Claro que Deus tem tantos caminhos que nós desconhecemos. Fiquei feliz. Salvou a vida dele, não caiu na sarjeta, encontrou o caminho, confiando no sabugo de milho. Um homem ateu conseguiu vencer um vício que é doloroso. E nós, que somos ainda, digamos assim, cabeça dura, dizemos que temos fé, né, em Deus, e não temos ainda firmeza como este homem a fé. Qual a diferença? Eu acredito em Deus, sei que Deus existe, mas é só da boca para fora. Minha mente diz, acredito em Deus, mas tem que ter um jeitinho para me ajudar. Ele acreditou. E eu entendi qual era a mensagem que o Cristo estava dizendo naquele momento. Se tivéssemos ficado calado, se tivéssemos ficado abismado, sem Deus você não vai conseguir, sem Deus você não vai conseguir. O homem estava desesperado. Eu senti a angústia dele. A bebida transformou ele num homem sujo, caindo pelas ruas, perdendo o amor dos seus familiares. E naquele momento, uma palavra, um sentimento de amor foi capaz de tirá-lo, mesmo ele com a cegueira. O mais importante era aquele que acreditasse em Deus e não fizesse nada, ou que ele não acreditasse em Deus, em nada, mas fizesse algo de forma firme, contundente. E ele o fez. Então, o ir de pregar significa não perder a oportunidade de ajudar quem quer que seja. Sem censura, sem crítica, sem observação contrária. Porque vamos encontrar pessoas assim, pessoas que não acreditam em nada, pessoas que estão à margem da sociedade, mas que esperam de nós, do nosso coração, um ato de bondade, um ato de caridade. Ele conseguiu salvar-se. Sua família agradeceu. Não sabia o que tinha acontecido, mas ele se conseguiu. E quando ele voltar para a pátria espiritual, ele vai encontrar Deus. E vai entender que Deus usa os seus filhos como instrumento para salvar. Porque ninguém está na terra para agravar a ferida de ninguém. Ninguém está aqui para colocar o dedo na ferida de ninguém. Estamos aqui para aliviar as dores. E, se possível, se for possível curar, ajudar melhor, nós o faremos. Então, essa lição, para nós, ela é surpreendente, porque o ir de pregar e continua com as mesmas observações no dia a dia, nas nossas existências, no nosso lar, no trabalho, em todas as situações. O maior desafio que eu vejo é que nós ainda não temos ainda essa compreensão que devemos perdoar os erros dos outros e os nossos erros. Porque sempre vai ter um erro de alguém, sempre vai ter aquela mancha, sempre vai ter uma palavra crítica, sempre vai ter um processo doloroso. Nós estamos vendo isso nas TVs, nas brigas, em pessoas lúcidas, pessoas inteligentes, pessoas que têm cabedal de conhecimento, mas não trabalham para ajudar o próximo. A lição, ela é um recado. E os espíritas devem ler todos os dias a missão dos espíritas de Arasto. Porque aqui é o código moral. Aqui todas as ofensas, todas as angústias viram pó.
saem da nossa esfera mental e abrem novas perspectivas. Porque senão vamos ficar com a nossa mente como um chuveiro, ó, caindo, ó, chuveiro, ó, uma mente. Só angústia, sofrimento, cai sobre o corpo, caindo sobre nós, a nossa mente, ó, enferma. Aí você fica igual a um processo, fica igual a um zumbi. Sempre tendo medo do dia seguinte, sempre tendo medo das incertezas, sempre tendo medo de tudo. Quem governa o mundo é Deus. Nada acontece sem sua permissão. A dificuldade é desse processo. Nós temos a luz em nossas mãos, mas não sabemos iluminar o caminho dos que estão na escuridão. Qualquer que seja a religião, católica, evangélica, espírita, qualquer que seja a religião, de que adianta ter a luz nas mãos e não saber utilizá-las? O ir de pregar significa o exercício de olhar para a humanidade como almas sofredoras e doentes. Autoculpa, culpa, não resolve. Porque cada um está no seu caminho. E se essa semana for o último dia de nossas existências? O que nós vamos fazer? Vamos ficar desesperados? Ah, vou fazer isso e aquilo? O que vamos fazer? Perguntaram, certa feita, Francisco de Assis estava lá no seu jardim. E um criado foi, chegou e disse, Francisco de Assis, ele está cuidando do seu jardim. Se você soubesse que hoje seria o seu último dia, o que é que você faria? Ele disse, eu continuaria regando o meu jardim. Eu continuaria colhendo as flores. Eu continuaria fazendo as mesmas coisas, sem temer o dia da morte física. Então, o desespero não nos ajuda nesse processo. E diz aqui assim, arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, até está preparada. Arai, a terra já está pronta para a transformação, essa transição planetária. Essa pandemia, ela tem implícita tantas coisas que a gente precisa observar com tranquilidade, não com medo e receio. Porque na vida sempre tem uma situação positiva, negativa. O vídeo está dizendo para todos nós que aquilo que nós acreditávamos virou pó. Não é a nossa verdade íntima. Que o Deus que está dentro de cada um de nós não foi acessado pelo espírito imortal. Nós estamos acessando a nossa mente condicionada. Medo, angústia, tristeza, dificuldade. E o espírito está aqui. E você está tentando se conectar ao seu espírito. Só que, para se conectar ao seu espírito, você tem que passar pela sua mente. Mas a mente está condicionada, encharcada, cheia de preconceitos, cheia de coisas ruins, cheia de um passado fracassado, de tristeza, inquietação. Aí você, no lugar de acessar o seu espírito imortal, acessa a sua mente. Por isso os espíritos dizem, domine a sua mente e acesse o seu espírito imortal. Porque a mente é esse chuveiro. Ele derrama sobre nós o que nós pensamos. Tristeza, pegue dor. Aí algumas pessoas não estão acessando o seu espírito imortal. Estão vivendo os dias dramáticos, pensando de que ao morrer tudo vai se resolver. Lê de engano. Não se resolve desta forma. Os trabalhadores da casa espírita, eles têm um papel. Porque a máxima, fora da caridade na salvação, é um código divino, um código moral. Fora da caridade, uma salvação.
Não diz fora da igreja, não diz fora do espiritismo, não. Diz que nós somos iguais perante o Altíssimo. O vírus está dizendo assim: ei, para mim, pouco importa se você é baixo, pequeno, político, fulano, não importa. Todos são iguais perante a dor, perante o sofrimento. E que vocês, com o olhar ainda de orgulho, vão passar por mais uma prova. Não vão ter aquela despedida, como acontecia frequentemente. Depois do corpo, você tinha velar, se despedir. O vírus, não. Faça antes o seu dever de casa. Se despeça antes. Chore antes. Peça perdão antes, porque depois, ó, não vai ter como fazer. O vírus determinou isso. E nós temos que seguir a regra. Porque se não seguir, vai ficar difícil. Então, quer despedir dos seus familiares depois que o corpo falece? Faça isso antes. Faça o que despedida não seja aquela despedida, mas do amor, da caridade, do perdão, da indulgência. Porque talvez não tenhamos tempo. E algumas pessoas pensam que velar o corpo, a outra despedida, é um clamor. A Bíblia diz, ei, para com isso. Deixa essa hipocrisia de lado. Se quiser despedir dos seus familiares, faça isso antes. Porque depois, vocês não vão fazer mais. O vírus impôs isso a toda a humanidade. Todos obedecendo a diretriz de um vírus invisível. Mas ele mudou a nossa forma de pensar, ou melhor, a nossa forma de agir. Até no velório, muito mais crucial, na hora do que nós chamamos, né, do que os irmãos chamam, né, do julgamento. Aí, não, para com isso. Faz isso antes. Depois, não tem mais facilidades. Então, o que é isso, senhores? Um vírus invisível ditando a forma de como nós estamos enterrando os nossos entes queridos. Isso é o quê? Maldição? Castigo de Deus? Não, senhores. São sinais de grandes mudanças no campo do comportamento humano diante da vida e da morte. E o vírus diz assim, ei, ou você abre a sua percepção, encara que eu posso lhe atingir, se você não fizer as medidas sanitárias, eu infecto você. Pronto, simples. É isso que ocorre. E nós estamos vendo pessoas que poderiam, dotadas de intelectualidade, que fazem as aberrações que nós estamos vendo. Então, numa sociedade em que ela já estava doente, o vírus chegou para apenas escancarar a forma de como nós estamos fazendo para subtrair recursos. Pessoas que estão empregadas em órgãos públicos recebendo auxílio emergência. Enquanto eu vejo pessoas que não receberam nem a primeira parcela. A nossa irmã Bianca sabe muito bem disso, que ela tem ajudado muitas almas para fazer, acessar o aplicativo, para direcionar pessoas que receberam a primeira parcela, que estão me ligando pão, e pessoas que trabalham, um número grande, 300 mil e poucas pessoas recebendo auxílio emergencial. Pergunto, alguns devem ter religião, alguns devem ser católicas, evangélicas, espíritas. De que adianta se o código moral não é obedecido? Se pessoas estão recebendo benefícios que não faz jus, enquanto outras famílias morrem de fome. Aí eu quero que Deus venha à Terra. Jesus venha à Terra, porque aqui está uma situação caótica. Senhores, os espíritos querem vir à Terra. Os espíritos nobres, superiores.
Mas para que eles possam ir até, nós precisamos lançar de nosso coração uma energia positiva, de amor e caridade. É preciso que nós façamos a parte. Roberto foi muito feliz. O Roberto precisa gerar uma condição de solidariedade. Só assim vamos atrair espíritos de alta envergadura. Mas como atrair Jesus para esse momento? Só em função do desencarne, da morte, que é previsível, porque a morte não é o fim? A morte não é o fim? E aí, o que acontece? Uma conduta dessa, a humanidade quer que nós sejamos agraciados com uma cura milagrosa, porque nós precisamos, não pode mais morrer ninguém, tá, etc. Será que nós estamos realmente dando a eles referencial de amor? É isso que a Terra precisa. Que as pessoas parem de usurpar, de enganar, de querer aquilo que não lhe pertence. 300 mil e poucas pessoas recebendo. São 300 famílias, se contarem, filhos, passando necessidade. Aí eu pergunto, aonde está a conduta moral e espiritual dessas almas? Muitos tiveram todos os batismos, tiveram tudo isso, mas na hora da prática, revelam que tem dentro. Essa ocasião revela o que nós somos. E nós estamos vendo com muita tristeza, com muita. Sem palavras para dizer. Esse ato. E não é feito por pessoas menos esclarecidas, não. Pessoas esclarecidas, que batem a porta dos templos religiosos, que vão para os templos orar e rezar. Eu conheço pessoas que estão fazendo isso. Que receberam. E disse, recebi, tá? Eu vou gastar aí com bebida e tal. Rapaz, não precisa. Mas, vou ver, o dinheiro é meu mesmo. Aí eu fico assim olhando, meu Deus. Com uma observação de que, olha aí, qual é a explicação que essas pessoas têm de receber aquilo que é indevido? Será que não estão vendo que a população mais pobre está morrendo de fome, da miséria moral, da miséria material? Se apropriar daquilo que não lhe pertence é o quê? Aí ficam iludidos, achando que estão ganhando, que estão sendo mais espertos do que os outros. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, multiplicando os esforços para ter a cesta básica, correndo atrás de um, pedindo a outro, solicitando tantas pessoas. Porque é triste ver a humanidade assim. Então, o vírus revelou a nossa verdadeira humanidade, quem somos. Pelo menos ele tem um ponto positivo. Pelo menos ele mostrou qual é a nossa verdadeira condição íntima diante da vida, diante da dor, diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, o trabalho requer decisão e coragem para continuar na nossa trajetória. O que virá será uma sucessão de nossas ações. Deus nos deu o livre-arbítrio, vou repetir, o livre-arbítrio para decidir qual caminho nós queiramos ir. Mas as consequências nós vamos assumir. O trabalho, ou melhor, a missão dos espíritas será manter lealdade com Jesus. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, não devemos parar o trabalho. Que não é apenas cesta básica, mas é escutatória. A palavra. Se vir alguém desesperada, angustiada, dá uma palavra de conforto, de estímulo, salva essa alma,
salva talvez a família. Não importa se ele é ateu, se ele é de outra religião, não importa. O que importa é que o bem prevaleça. E que os nossos ouvidos, a nossa boca, sejam instrumentos de paz. E não para destilar ódio através dos olhos, através dos ouvidos, através de nossa fala. Então, os trabalhadores espíritas têm um dever moral de vivenciar e colocar em prática esses ensinamentos. 157 anos esse ensinamento chegou à Terra. Jesus avisa há 2000 anos que esse mundo teria que mudar para melhor. Há 2000 anos ele está repetindo. Agora chegou a hora. A sua lei vai se cumprir. O bem prevalecerá. O mal será extirpado da terra. Nós haveremos de passar pelo caminho da dor com responsabilidades. Mas digo a vocês, com todas as dificuldades do caminho, com todas as preocupações que vamos ter, com todos os conflitos, a mensagem do Cristo não deve sair do nosso peito, do nosso coração. A mente pode até duvidar, mas é o coração, a conexão com o Altíssimo. Porque nós somos filhos de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. São responsabilidades. Então, quando eu vejo esse momento e converso com os espíritos, digo para eles com muita verdade. Eu disse, irmãos, eu não posso sair da terra sem fazer nada. Eu não posso nesse momento, como diz a vovó Catarina, amarelar. O que seria de nós se ao sairmos daqui, desse plano, e chegarmos lá e disse, na hora mais suprema, na hora que o Cristo nos pediu que pegasse a cruz e seguisse ele, que fosse até o Gólgota, eu fugi, me acovardei, fiquei com medo das coisas humanas, com medo das coisas materiais. E chega lá, conhecendo Jesus, ter feito as palestras, lido o Evangelho, mas faltou a prática, faltou a vivência. É como Cristo falou para Euripides Bazanov, meu filho, eu choro pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Esta é uma mensagem que deveria ser levada a todas as religiões. Não para enaltecer ninguém, porque o Cristo é o nosso guia, modelo e mestre. E que deveríamos, sim, entender de que vamos nos encontrar com Cristo. Em nossas mãos estarão vazias? Ou o fruto do sacrifício, da luta, do destemor, da coragem, da perseverança, da resignação? Então, que confiemos. Ainda temos um longo caminho a percorrer, eu não tenho dúvida. Que abracemos as obras de caridade. Que vocês continuem nos ajudando. Fico agradecido, peoradamente, agradeço a todos vocês. Porque os trabalhadores do Cristo serão aqueles que enxugaram as lágrimas, que derem de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, roupa a quem está sem nada, abrigo a quem está sem teto. Eis o caminho. E, com certeza, cada um de vocês é de suma importância para os trabalhos do Núcleo Espírita Cristão Caritas, para a humanidade. Cada um pode contribuir com o pouco que tem, desde que esteja de coração. E ao amigo que fez a pergunta, né, o que ele deveria fazer nesse momento de grande transição, de incerteza, de dor, apenas terminei que com Jesus triunfaremos sempre. Sem palavras, sem mais palavras, sem muitos discursos, muitas coisas na internet. Vamos diretamente ao ponto. Vamos ajudar aquele que está desesperado, que tem fome, dá de comer, quem tem sede, dá de beber. Então, agradeço a presença de todos vocês
eu achei oportuno porque não é apenas um médio, são vários médios com essas mesmas interrogações, com essas mesmas perguntas, que precisam ser abordadas com efetividade. Não dá mais tempo para ficar nas palavras bonitas. Não dá mais tempo de ficar em discussões enquanto uma família passa fome, enquanto uma família precisa de nossa ajuda. Agora é a hora de vivenciar o Evangelho na íntegra e pedir a Deus que, quando essa pandemia passar, sejamos outras pessoas, com um novo olhar, vendo Deus dentro e fora de nós. Então, aproveita o momento e abra o espaço para algumas perguntas. Manuel, Samara, Janaína, Roberto Júnior, Roberto Máximo, Sueli, quem quiser dar uma palavrinha, esteja à vontade. Deus abençoe a todos. Tá certo, Samara. Deus abençoe a vocês. Roberto Júnior? Então, amigos, cabe a cada um de nós esse exercício. Somos todos irmãos neste momento. Como eu falei, aqueles que quiserem fazer a escutatória, o diálogo fraterno, eu estou aberto. E vocês podem ligar a qualquer hora do dia. Se precisar de nossa ajuda, de nossa orientação, estamos aqui. Porque o trabalhador do Cristo não tem hora para o trabalho. E os Espíritos nos avisaram de que nós teríamos que ficar, não de plantão, mas disponíveis. Porque a dor não tem hora nem dia para chegar. Cada um de vocês é uma pérola preciosa. É um irmão ou irmã em Cristo. E a partir daí, estamos aqui. Que Jesus possa abençoá-los. Que a prece que eu faço é de coragem e fé. Para que todos nós, os discípulos de Jesus, que buscam efetivamente viver a mensagem, que possamos sermos os trabalhadores da última hora, com humildade, com resignação e paciência. Cada um de vocês é de suma importância para esse momento. Todos vocês, com seus familiares, amigos e vizinhos, são importantes. Cada um fazendo a sua cota, o seu papel. Que Jesus nos abençoe. Que o guia e modelo e mestre, que é Jesus, nos ampare. E com a firmeza de todas as tarefas que haveremos de realizar, conto com vocês nas atividades que haveremos de realizar. Nós estamos iniciando um projeto de solidariedade que vai precisar da colaboração de cada um de vocês. Cada um poderá contribuir com pouco, com a cota de tempo, com a cota de seu conhecimento para esse projeto. Nós estaremos nos reunindo segunda-feira, às 20 horas, um comitê central que vai decidir qual é o processo, qual é a proposta e como faremos. Depois, iremos fazer outros comitês
um comitê para fazer a parte operacional, um comitê para fazer a parte financeira e assim por diante. Com toda a segurança, com todo o empenho. Cada um é um irmão importante nessa tarefa, nesse projeto de solidariedade e de amparo às almas que precisam. Que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um bom final de semana e, de forma antecipada, agradecemos, Senhor, pelos desafios, pelas angústias, pelas tristezas que haveremos de passar e vencer com o teu apoio, com a tua luz, ampara aos nossos amigos, parentes e vizinhos, derrama as vossas bênçãos sobre todos os trabalhadores do Núcleo Espírita Cristão Caritas, pacientes, frequentadores, almas que estão conosco nessa trajetória. Bom final de semana, muita paz, muita luz. Lembremos de que, com Jesus, triunfaremos sempre. Com Deus, amados irmãos, que assim seja.